Glória a Deus. Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando, amém? Você crê nessa verdade? Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia lá, solta o endereço para a gente, olha lá. Como é que o homem está rápido hoje? 1 João 4,19. Pegue sua Bíblia, você também que está em casa. Seja muito bem-vindo ao culto, né? Pegue sua Bíblia, abra, participe, né? Cante, adore, louve ao nome do Senhor. Né? Coloque a preguiça de lado, não deixe a carne se manifestar, porque agora é hora da refeição do Espírito, amém? Aleluia! Quando você está lá no shopping comendo sanduíche, o Espírito fica incomodando sua carne, rapaz, ajoelha aí, larga esse sanduíche, ajoelha aí e vai orar. O Espírito faz isso? Não. E agora é hora de alimentar quem? O Espírito. Então não deixa a carne falar, não, né? Você está cansado, você está com preguiça, não assiste esse culto aí não, que esse culto é chato, esse pregador é feio. Mentira, o pregador não é feio, amém? Aleluia. Não deixa a carne atrapalhar a sua refeição espiritual essa noite, aquilo que Deus tem para falar com você, amém? Glória a Deus. Vou colocar aqui meu zoião, porque sem ele fica difícil para ler. 1 João 4,19, todo mundo achou? Posso ler? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos repetir? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Qual o tema da mensagem essa noite? Olha lá, Deus me ama. Vamos repetir? Deus me ama. Amém? Se você sair daqui essa noite com a certeza que Deus te ama, querido, mensagem, o Espírito falou com você, a mensagem foi entregue. Deus me ama e Deus te ama, apesar de qualquer coisa, apesar de qualquer circunstância, amém? Amém, aleluia. Deus amou tanto a humanidade, Deus nos amou tanto, que foi que Ele fez? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É amor demais, não é verdade? É muito amor que esse Deus tem por nós, não é verdade? Querido, e falando em amor, você sabe que a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego. E existem 4 palavras ou 4 expressões, né, que definem amor na língua grega. A primeira palavra é eros. Eros é aquele amor no sentido sexual, a atração de um homem e de uma mulher. A outra palavra grega que define amor é storge ou storge, né? É aquela que define as relações familiares, né? Amor entre os familiares. Nenhuma dessas duas palavras, a título de conhecimento, aparece no Novo Testamento, ok? Elas apenas dão a ideia, como por exemplo, né, o amor eros no casamento, se faz necessário que haja relação para que o casamento continue, perpetue, amém? As duas palavras gregas que definem amor e aparecem no Novo Testamento são fileu e ágape. Por que eu estou falando isso? Porque há uma diferença. E você precisa entender isso hoje para que você entenda o amor de Deus por mim e por você. Duas palavras, fileu e ágape. Fileu é o tipo de amor visto nos relacionamentos do dia a dia. É o mais comum, né? É o amor, né, cotidiano das pessoas. Seria o amor entre colegas, entre amigos, aquele amor fraternal. Acontece que fileu, ele é um amor condicional. O que é isso, pastor? Ele depende do momento e das circunstâncias. Por exemplo, né? Se alguém fala comigo, né? Me dá um bom dia, eu retribuo a ele. Eu digo, opa, bom dia, né? Como é que vai? Tudo bem, né? Por exemplo, se alguém me cumprimenta, né? Eu cumprimento também, né? Se alguém fala, né? Fala bem de mim, eu em troca também falo bem daquela pessoa. Não é assim que acontece? Um amor condicional, é o amor fileu. Se alguém me elogia em público, eu fico feliz, eu guardo bons sentimentos daquela pessoa. Mas também o amor fileu, quando nós somos maltratados, quando alguém passa pela gente, não cumprimenta, né, nos distrata com desdém, ou faz algo de mal para nós, o amor fileu costuma responder também na mesma medida, ou até mais. Eu fui maltratado, eu também respondo da mesma maneira. Esse é o amor fileu, né? Ou seja, há uma condicionalidade, você recebe na justa medida, né, daquilo que você dá para o outro. E o fato é que muitas pessoas, querido, e eu diria que até a maioria dos cristãos, e eu diria até cristãos sinceros, né,
eles acham, né, que Deus se relaciona conosco através desse tipo de amor, do amor fileu. Eles pensam assim: olha, se eu amo a Deus, Deus também me ama. Se eu me importo com Deus, Deus também se importa comigo. Bom, se fulano não ama a Deus, Deus também não ama ele. Se oramos e jejuamos um tanto, Deus nos dará da mesma proporção em bênçãos, né? Conforme o nosso esforço, né? Nem mais nem menos. Da mesma forma, se nós pisamos na bola, eles acreditam que Deus, opa, pisei na bola, também Deus não me ama mais, Deus quer me pegar, Deus quer me castigar. Muitos pensam assim. E é por isso que muitos cristãos hoje estão enfrentando um verdadeiro dilema, um verdadeiro turbilhão, né? Uma profunda crise espiritual em seu relacionamento com Deus. Porque eles acham que Deus nos ama com o amor fileu. Puxa, eu errei. Fiz isso, fiz aquilo, agora eu estou lascado, Deus vai me pegar a ribanceira abaixo. Crentes sinceros, né, que querem agradar a Deus, mas que chegam uma hora, como acontece na vida de todos, como na minha vida e na sua vida já aconteceu e vão acontecer inúmeras vezes, quando nós erramos, né, quando nós tentamos ao máximo agradar a Deus com as nossas atitudes e nós erramos, o que é que nós pensamos? Imaginamos: epa, rapaz, agora Deus não me ama mais. E acabam achando que Deus uma hora ama e uma hora Deus despreza. Muitos cristãos acham que as bênçãos divinas, elas oscilam conforme o nosso desempenho espiritual. Puxa, eu orei muito, Deus é obrigado a me dar muito. Jejuei muito, Deus é obrigado a me dar muito. Não fiz nada, estou lascado, Deus vai me pegar. Mas eu quero te dar uma boa notícia essa noite: não é com esse amor fileu que Deus nos ama. O amor de Deus, ele é diferente, não há condição, o amor de Deus é incondicional. A Bíblia, a verdade, o amor de Deus por nós é o amor ágape. Não depende de condições para amar a mim e a você. Nós acabamos de cantar um corinho aqui que diz: seu amor perfeito sempre esteve repousando sobre mim. Aleluia. Pastor, até quando eu não conhecia Deus, até quando você não conhecia Deus, deixa eu te falar, Deus já te amava. E Ele não muda, continua te amando. Porque não é um amor condicional, querido, o amor que Deus nos amou, a ponto de entregar seu Filho por nós, conforme nós citamos, né, para morrer numa cruz. O amor que Deus nos ama e continua nos amando é o amor ágape, independente das circunstâncias. Paulo vai dizer isso para nós em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor por nós, né, em que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. É tremendo, querido, quando a gente estava lá no mundo e a gente não se importava com Deus, não se lembrava de Deus, mesmo antes, né, Deus já entregou o seu Filho para morrer por nós, por causa do amor que Ele tem pela gente. Um amor incondicional. Não chegou uma hora que Deus falou assim: opa, agora a humanidade está boazinha, está todo mundo bacana, todo mundo legal, então eu vou enviar Jesus para morrer por eles. Não, querido, Deus já nos amou primeiro, de forma incondicional. Aleluia. E graças a Deus, querido, por esse amor. Não foi nada por conta daquilo que a gente fez ou faz, foi porque Deus nos amou primeiro. João diz: é por isso que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, e o amor dele não muda. Aleluia. Quando você recebeu o Evangelho, o que foi que pregaram, o que foi que as pessoas falaram para você? Geralmente eles chegam para te evangelizar e eles falam o quê? Olha, Deus não ama o seu pecado, mas Deus te ama. Não é assim? Deus ama você. Deus não ama aquilo que você está fazendo. Isso aí não é bom, né? Mas Deus te ama, né? E aí eu pergunto para você: isso mudou depois da condição de conhecer a Deus e ser crente? Agora eu preciso, como crente, como filho de Deus, continuar batalhando mais ainda para Deus continuar me amando? Como é que pode um negócio desse? Quando eu não conhecia, não importava com Ele, Deus mandou seu Filho para morrer por mim, me amou, provou isso por mim, mandando Jesus morrer na cruz, e agora que eu me tornei crente, eu preciso batalhar para ganhar o amor dEle? Chega a ser incoerente demais, não é verdade? Querido, Deus nos ama porque Ele escolheu nos amar. Antes de qualquer coisa, querido, Deus escolheu nos amar de forma incondicional.
Ele nos ama porque nós somos seus filhos. É assim que o amor dele funciona, né? É o amor ágape. Quem é pai vai entender melhor o que eu quero dizer. Quem é pai, até mesmo mãe, eu amo, por exemplo, a minha filha, né? Porque ela é minha filha. Independente de qualquer coisa que ela faça ou deixe de fazer, o meu amor por ela como pai não muda. Eu continuo amando ela é minha filha, por isso que eu amo. É claro que muitas vezes eu poderei ficar chateado com ela, aborrecido. Às vezes a gente tem que chegar ao ponto de brigar para poder estudar. A mãe também está ali, a mãe às vezes briga. Helena vai estudar, menina. Mas o amor não muda, ela continua amando a Helena e eu continuo amando a Helena simplesmente pelo fato dela ser minha filha. Muitas vezes, querido, vai ser necessário até eu privar ela de algumas coisas, tirar o telefone, tirar a televisão, tirar o videogame. Para quê? Para que haja uma correção, né? Para que eu consiga moldar o caráter dela, fazer um ajuste no comportamento dela, mas isso não muda o meu amor por ela. Quantos estão entendendo? Amém? Ela é minha filha, por isso que eu a amo. Vai ter horas que ela vai fazer coisas que vai me aborrecer? Vai, mas eu continuo amando ela. Amor ágape, querido, amor incondicional. Isso não vai mudar nada, porque eu sou o pai dela, eu a amo. E muitas vezes, querido, sabe que isso também vai acontecer conosco em relação a Deus. Nossos erros, nossas falhas, muitas vezes vão aborrecer Deus, sim. Nós vamos fazer coisas, nós vamos ter atitudes de filhos que vão desagradar ao Pai. E não pense que não vão ser poucas, não. Nós vamos errar muitas vezes, nós somos falhos mesmo. Não adianta pagar de bonzinho e de santarrão, porque todos nós erramos. Mas isso não muda em nada o amor de Deus para conosco, seus filhos, porque Ele decidiu nos amar. Olha aqui que Paulo vai falar para Timóteo, 2 Timóteo 2,13. Se nós somos fiéis, Ele permanece o quê? Fiel. Aleluia. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, querido, é porque Ele decidiu assim. Ele decidiu, eu amo eles. Ele nos amou primeiro, continua amando, querido, apesar de nossas falhas e de nossos erros. Bom, mas aí alguém pode estar sentado, alguém pode estar em casa pensando assim, bom, se Deus me ama tanto assim como o senhor está falando, pastor, e o amor dele por mim é incondicional, ou seja, ele continua me amando, né, mesmo que eu esteja errado, então eu não preciso me preocupar, eu posso viver de qualquer maneira. Mas você precisa entender uma coisa, querido, você não precisa, né, na sua relação com Deus, lutar desesperadamente para Deus te amar, Ele te ama. Isso é verdade. Volto a repetir, de maneira independente daquilo que você passa, independente de quem você é, independente da maneira como você comporta, né? O amor dele é incondicional, é um amor de verdade, é um amor por todos nós. Agora também Deus não é o tipo de pai permissivo que fica passando a mão na cabeça dos seus filhos e dizendo, olha, coitadinho, olha o pecado dele, né? Esse meu filho tão querido, pecando tanto. Mas isso não significa que ele deixou de amar. Deus não age assim, querido. Lembra da parábola do filho pródigo? Todo mundo conhece, é muito conhecido, não é verdade? O pai estava ansioso pela volta do filho, sim ou não? A Bíblia diz que vendo ele de longe, ele correu, ele abraçou, ele beijou, ele mandou botar a melhor roupa, mandou botar uma sandália, fez um churrascão. Ele não ficou questionando o filho onde é que ele estava, o que ele estava fazendo, o que ele fez com o dinheiro, né, o que ele aprontou, isso e aquilo. Simplesmente o que ele fez? Ele o recebeu de volta. Por quê? Porque esse é o amor do Pai. Não houve questionamento, Jesus não disse isso, olha, não ficou questionando. Ele simplesmente se alegrou tanto porque ele o amava tanto, que simplesmente o perdoou e o recebeu de volta. Que amor é esse? É o amor incondicional, é o amor de Deus. Agora vamos analisar a situação do filho. Quando ele estava errado lá nas suas atitudes, em algum momento Jesus cita na que ele deixou de ser filho? Não. Mas o que aconteceu, né? Quando ele estava distante do pai, num país distante, ele começou a sofrer as consequências do seu erro. Por quê? Por causa das escolhas dele, das atitudes dele, do seu egoísmo. O pai forçou o filho a sair de casa alguma vez? Jesus chega a citar isso? De forma alguma.
Mas então, o que começou? Privações, fome, humilhação, carência, necessidade, desespero, depressão, medo. Mas não é porque o pai deixou de amar, o pai continuava amando, mas foi uma decisão pessoal. Jesus nunca citou que o pai deixou de amar em algum momento aquele filho, mesmo aquele filho fazendo tanta coisa errada. Só, querido, que chegou uma hora na vida do filho que as consequências chegaram, as consequências do erro. E por um tempo ele sofreu com aquilo que ele plantou. Todos nós, querido, vamos colher aquilo que nós plantamos. Hoje você está colhendo aquilo que você plantou lá atrás. Mas significa que se você está passando por alguma dificuldade, alguma privação, não significa que Deus não te ama mais. Mas são resultado das sementes que nós plantamos lá atrás. Não foi castigo do pai. Não foi porque o pai não amava mais ele. Mas o que aconteceu em seguida? O filho vendo, a Bíblia diz que ele se arrependeu. Caindo em si, ele viu a bobagem que ele fez, ele falou, epa rapaz, eu estou totalmente errado, eu tenho que voltar para a casa do meu pai. E quem estava de braços abertos lá na porta esperando o filho? O pai, com todo o amor do mundo. Que nunca, deixou de amá-lo, mesmo distante, errado das suas escolhas, afastado da casa do pai. Querido, isso é amor incondicional, não depende de nós, esse é o amor de Deus por nós. Ele nos amou, Ele nos ama e vai continuar nos amando. As consequências do que acontece nas nossas vidas, queridos, são aquilo que nós decidimos fazer. É por isso que nos relacionamentos com Ele, é por isso que nós queremos estar com Ele, juntinho dEle. Quem entende essas coisas sabe que o amor de Deus por Ele nunca acaba. Mesmo que Ele erre, mesmo que Ele seja falho, Ele sempre sabe, Ele tem a certeza no coração dEle. Epa, Deus me ama. Deus me perdoa. E quem não entende o amor de Deus, querido, na maioria das vezes a sua motivação para servir a Deus é o medo e a culpa. Medo e culpa. As pessoas dizem assim, eu sirvo a Deus porque senão Deus me pega. Eu conheço Deus, sei como é que Ele é. Eu sirvo a Deus porque eu tenho medo do que Ele possa fazer comigo. Deus anda matando por aí, Deus está passando o cajado, está matando todo mundo. Eu sirvo a Deus porque eu não quero me sentir culpado. Não, pastor, eu vou na igreja, porque senão fica a consciência pesada. Querido, se você tem esse tipo de pensamento, deixa eu te falar algo, querido, você precisa aprender a descansar no amor e na graça de Deus. O amor de Deus por nós não muda, querido. Ele continua nos amando, independente das circunstâncias. Em termos práticos, queridos, se a nossa vida de oração, de comunhão com Deus, de frequência nos cultos, de jejum, de trabalho na igreja, se a gente está fazendo tudo isso, queridos, se deve ao sentimento de culpa, se eu não fizer eu vou me sentir culpado, ou então o sentimento de medo, se eu não fizer Deus vai me pegar. Querido, nós precisamos mudar o nosso coração em relação a Deus, precisamos urgentemente. A mola propulsora do Evangelho, a que Cristo falou, o relacionamento para com Deus, para com o homem, a mola propulsora do Evangelho sempre foi o amor. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 3, sem amor, não adianta de nada. Você pode fazer o que for, se não tiver amor. Esse deve ser o principal instrumento de motivação para servir a Deus. Amor. Quando alguém perguntar, rapaz, por que você é crente? Por que você vai na igreja? Por que você faz essas coisas tudo aí? A nossa resposta tem que ser sempre, eu faço porque eu amo. Ele me ama e eu amo. Eu quero ser grato a Ele, Deus é tudo para mim. Eu sirvo a Deus não por medo, não por culpa, mas porque eu sou grato a tudo que Ele fez por mim e faz por mim. Meu destino era o inferno, era a morte, era a separação total de Deus, mas Ele mandou o seu Filho para morrer por mim, porque Ele me amou. Aleluia. Essa é a motivação correta. Deus me deu vida, eu estava destinado a ir à morte. E como eu falei, querido, ainda que hoje nós estejamos colhendo os frutos daquilo que nós plantamos no passado, querido, nunca se esqueça que Deus decidiu te amar, querido, e Ele continua te amando. O problema é que o ser humano muitas vezes ele tem memória curta.
Ele esquece das coisas, né? Ele gosta sempre de jogar a culpa nos outros. Foi assim desde o início, com Adão e Eva, foram passando a culpa um para o outro, um para o outro. Aí muitos pensam assim hoje: nossa, mas por que será que está acontecendo isso comigo? Por que será que acontece isso, acontece aquilo? Deus não está vendo? Será que Deus não me ama mais? Deus permite acontecer isso? Deus permite acontecer aquilo? Querido, Deus continua o mesmo, Ele continua te amando, perdoando nossas falhas, nossos erros. As misericórdias dEle se renovam a cada dia sobre nós. Você levantou hoje? Você comeu? Você está de pé? Você está respirando? Você acha que isso foi o quê? Sorte? Isso foi a graça, a misericórdia dEle que se renovou sobre nós, querido. Ele continua nos amando. Somos nós que, infelizmente, vamos fazer muitas e muitas escolhas erradas na vida. Aí o que acontece? Você logo, quem não conhece o amor de Deus, quer logo jogar a culpa para cima de Deus. Ah, Deus não deve estar me amando mais não. Deus nunca deixou de nos amar, querido. Mesmo quando estávamos distantes no mundo, Deus nunca deixou de nos amar. Você que me ouve, você que está em casa e você que ainda não decidiu entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, querido, deixa eu falar algo para você. Deus te ama muito, Jesus te ama muito e Ele decidiu morrer na cruz por você também. Deus não morreu, Jesus não morreu na cruz só pelos crentes, Ele morreu por todos. Nós participamos de uma igreja, de uma congregação, de uma assembleia, porque muitas vezes nós queremos comunhão, é bíblico, nós queremos estudar, aprender mais de Deus, louvar o Senhor, né, compartilharmos a palavra. Mas deixa eu falar algo para você, querido, todos são convidados a participar. Deus não exclui ninguém do seu amor. O mesmo amor que Ele tem por mim e por você que estamos aqui, Ele tem pelo pecador, pelo perdido que está lá fora também. Isso é amor ágape, isso é amor incondicional. Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 2, porque para Deus não há acepção de pessoas. Nós é que muitas vezes não entendemos essas coisas e vemos alguém fazendo algo de errado, que às vezes nós julgamos ser muito grave, mas deixa eu dizer para você, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Aos olhos de Deus tudo é a mesma coisa. Então quando eu erro algo aqui que eu julgo ser pequeno, e quando alguém erra algo lá fora que nós julgamos ser grande, para Deus é a mesma coisa? Querido, Deus nos ama da mesma forma como Ele ama quem está perdido lá fora. Deus não exclui ninguém do seu amor e da sua graça. Paulo já disse isso quando escreveu para Timóteo, porque Deus quer que todos os homens se salvem. Todos é todos. Ele não exclui ninguém. Amor incondicional, amor de Deus para com todos os homens. Eu acho que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter muitas e muitas surpresas. Porque nós vamos chegar lá, querido, e nós vamos pensar que vamos encontrar determinadas pessoas e elas não vão estar lá. Rapaz, eu tinha certeza que fulano. A outra surpresa é que a gente vê às vezes alguém que a gente diz que é inimigo do Evangelho, mas que pela graça de Deus, como todos nós seremos salvos e ele também estarão lá. Você aqui é. Deu tempo, eu reconheci. A outra surpresa vai ser nós mesmos estarmos lá, né? Pela graça de Deus. Isso é amor incondicional, querido. Isso é amor de Deus para com todos os homens. Existe uma frase que diz assim: graça é Deus se relacionando com pessoas pecadoras. E é exatamente isso. Apesar de salvos, querido, nós ainda somos pessoas que erram muito, que falhamos muito. E se você acha que eu estou falando alguma bobagem aqui, você está achando que você não erra muito, faz uma pesquisa aí na sua casa, nos seus amigos, no seu familiar, com o seu esposo, com a sua esposa. Eu tenho certeza que você vai se surpreender que você não é tudo isso aquilo que você pensa é. Querido, se não fosse a graça de Deus sobre nossas vidas. Por mais santo que sejam as nossas obras, querido, ainda assim nós somos completamente dependentes do amor e da graça de Deus, do seu amor por nós, e graças a Deus que Ele decidiu nos amar de maneira incondicional, porque se fosse por nós mesmos, não sobraria ninguém. Como não ser grato a um Deus que nos ama tanto assim? E é por isso que eu digo, não escolha se relacionar com Deus por medo e culpa. Porque relacionamentos assim, de pai e filho, que são baseados em medo e culpa, querido, uma hora acontece separação, rebeldia, isso não é duradouro.
Escolha relacionar com Deus porque Ele te ama e você ama Ele. Isso é motivo suficiente, querido, para nós sermos gratos e vivermos para Ele. Ele nos escolheu e nos amou, ainda sendo nós ainda pecadores, e continua nos amando como filhos. Muitos pensam assim, virei crente, agora Deus me ama mais. Querido, Deus sempre te amou, até mesmo quando você não era crente. Pastor, o senhor tem certeza? Ele nos amou primeiro. É por isso que nós o amamos. Não é porque você virou crente que Deus passou a te amar mais, querido. Deus sempre te amou, é a essência dele. A Bíblia diz que Ele é amor. Mas o que a gente faz agora quando a gente tem essa informação? O que Deus espera de nós? Que nós sejamos iguais a Ele. Filhos que refletem a imagem do Pai. Os fariseus certa vez fizeram uma reunião, fizeram um concílio, não foi só uma vez, não foram várias, mas uma vez a Bíblia cita que eles fizeram um concílio, e eles queriam pegar Jesus de alguma forma, tentar interrogar Jesus, que Jesus cometesse algum deslize. Então acho que daquela reunião saiu a grande pergunta, e um fariseu chegou a Jesus e disse assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Lembra disso? Aí Jesus resume toda a essência do Evangelho. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu conhecimento. Esse é o primeiro grande mandamento. Aí Jesus continua: o segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas. Então o amor que eu tenho por Deus não pode ser dividido. Sim ou não? Não pode ser um amor compartilhado. Eu amo a Deus, então eu amo a Deus e eu não posso amar ao mesmo tempo o mundo. Eu amo a Deus e eu não posso amar ao mesmo tempo o dinheiro. Não pode ser um amor dividido. Eu amo a Deus e não posso ao mesmo tempo estar amando as obras da carne. Ou seja, Deus quer uma exclusividade, é isso que Deus pede de nós. E que mais? E amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que você se ama? Você faz mal para você mesmo? Você pega alguma coisa e fica se machucando? Só se for doido, masoquista. Você fala mal de você mesmo? Você chega na frente do espelho, cara de pau, sem vergonha. É assim que você faz? Você deixa de ajudar você mesmo? Quando você está com fome, não vou comer, vou morrer de fome, mas eu não vou comer. É assim que você fala? Você corre para a geladeira. Você trabalha contra você mesmo, você se prejudica todos os dias. Hoje eu levantei e eu vou me prejudicar hoje, no trabalho, na escola, eu vou me ferrar hoje. É assim que você faz? Não. E o que Jesus disse? É amar ao próximo como a ti mesmo. É fazer para o próximo como se você fizesse para você mesmo. Aleluia. Querido, é tão fácil falar ao próximo, querido, mas nós precisamos entender que as nossas atitudes também precisam falar. Amém? O celeiro do amor está aqui, ó. Qual foi a última vez que você trouxe algo para colocar ali dentro, um mantimento para abençoar a vida de alguém? Eu amo o próximo, eu amo os irmãos da igreja. Mas tem irmão da igreja passando privação, precisando de uma cesta básica. Qual foi a última vez que você trouxe? Eu amo aquela igreja. Isso é amar ao próximo? Isso é amar a Deus? Alguém está com o aluguel atrasado. Aí a gente fala, vamos fazer uma campanha, vamos participar. Qual foi a última vez que você participou? Eu amo o meu próximo. Mas o camarada está lá sem trabalho, precisando pagar o aluguel dele. Que tem que ser de palavras e tem que ser de ações. De palavras e de atitudes. Crente que nunca deu uma oferta para abençoar a vida de ninguém. Querido, você precisa começar a praticar essas coisas.
Crente que diz que ama o próximo, mas nunca trouxe uma oferta para o celeiro. E por favor, não traga sal, não traga feijão, arroz, né? Uma coisa de substância. Você que nunca praticou essas coisas, você precisa começar a praticar, querido. A igreja paga aluguel, paga luz, paga água, paga faxina, paga salário do pastor, você contribui com o seu dízimo. Eu amo a Deus. Ah, mas quando é para contribuir com a obra dele, isso é amar a Deus acima de todas as coisas? Para mim é amor dividido, você está amando a Deus e está amando o dinheiro. Pior, ainda tem gente que compra casa, roupa, né? Coisas, constrói casa, troca carro, viaja, tudo com o dinheiro de Deus. Rapaz, faz isso não. Isso não é amar a Deus. Não é amor fileu, querido, dependente da circunstância ou dependente das coisas. Ah, esse mês sobrou, eu vou dar. Não, querido. Deus não é Deus de sobra. Deus é Deus das primeiras coisas, da primícia. Esse é o amor descrito por Jesus, né? Ele merece a nossa prioridade em tudo. É engraçado porque às vezes a gente fala em dízimo e as pessoas lembram só de dinheiro. Mas o significado, o sentido é muito maior, muito mais amplo. Você dá a Deus o dízimo do seu tempo? O dia tem 24 horas. Quanto tempo você tem dado de dízimo para Deus? Quanto tempo você tem dedicado a Ele? Em comunhão, em oração, leitura da Bíblia? Pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Bota uma mensagem no YouTube, querido. Há pregadores maravilhosos por aí. Você pode pedir que eu te indico um monte. Mas tire o seu momento de comunhão. Tire o seu tempo para falar com Deus. Isso é dar dízimo do seu tempo, do seu trabalho. O que você tem feito? Quanto você tem trabalhado? Os seus dons, o quanto você tem feito para Deus? Faça essas coisas, querido. Isso é amar a Deus. Pastor, fulano passou por mim e virou a cara. Querido, Deus não está. Quando Jesus fala essas coisas e explica isso para nós, Jesus não está dizendo para você virar inimigo dele, não. Jesus está dizendo para você orar e amar ele. Pastor, você viu o político tal, falou isso, falou aquilo. Querido, Jesus não está dizendo para nós virarmos inimigo dele, não. Jesus está falando, ore e ame. Eu não preciso votar de acordo com as convicções dele. Voto de acordo com aquilo que eu creio, com aquilo que eu quero. Mas ele não pode se tornar um inimigo. Jesus disse amar ao próximo. Jesus não abriu parênteses. Menos político, né? Menos o outro, menos o outro, menos o outro. Ah, mas eu dou um dinheiro para o cara ali, ele vai comprar droga. Mas Jesus não disse, olha, ajude o próximo, mas se for um drogado, não dê. Está escrito isso lá? Não está. Pastor, mas eu tenho certeza. Querido, compra um pacote de biscoito, então deixa no carro. Quando alguém pedir ajuda, você dá um pacote de biscoito a ele. Há várias formas de demonstrar o amor de Deus para as pessoas. Pastor, mas eu tenho certeza que aquele infeliz que eu conheço ele pega o pacote de biscoito recheado, vai lá na boca e troca numa pedra. Abre o pacote de biscoito, tira um biscoito, come e dá o resto para ele. Não tem desculpa. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É incompatível alguém dizer que é um cristão e deixa os outros morrer de fome, querido. Desculpa, mas é verdade. Aí o que João vai dizer lá em João 3,35? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Discípulo de Jesus não é quem vem na igreja, quem carrega a Bíblia, quem não falta é EBD, quem vem para o culto de oração 7h15 da manhã, que amanhã você está convidado para participar. Mas é quem demonstra com a sua vida, com as suas palavras e suas atitudes que ama o próximo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ah, pastor, mas isso que você está falando é muito difícil. E é mesmo, se fosse fácil. Mas quem pede isso para nós? Jesus. Foi o que ele resumiu, a essência do Evangelho. Aqui, ó. Quer saber o que está escrito aqui dentro? Vou resumir para você. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Está escrito aqui. É a essência do Evangelho. E o que é que nós temos feito, praticado? É tão bom a gente saber que Deus nos ama de maneira incondicional, não é verdade? Independente da gente não ter feito, ou a gente não ter feito até hoje, né? Que a partir de hoje nós vamos começar a fazer. Deus continua nos amando, aleluia. O amor dele não muda. Agora a gente precisa amar as pessoas também.
As pessoas precisam enxergar Jesus através das nossas vidas. Pastor, eu vou começar a fazer, mas se eu errar, Deus continua te amando. O amor dele não muda. Pastor, eu errei, posso tentar de novo. Você não sabe como Deus vai ficar feliz quando você tenta mais uma vez. Deus vai ficar muito feliz com a sua atitude. Pastor, até hoje eu não fiz, eu não ajudei como devia, eu não cumpri as coisas como devia fazer, vou começar hoje. Glória a Deus, aleluia. Sempre é tempo de recomeçar uma nova vida em Deus. Aleluia. E Ele vai continuar te amando do mesmo jeito. Porque o amor dele não falha, o amor dele não muda. Querido, entenda, tudo que nós temos e somos hoje, né, se é que nós podemos dizer que somos alguma coisa, porque tem gente que gosta de estufar o peito e fala, eu sou isso, eu sou aquilo. Se é que a gente pode dizer que a gente é alguma coisa, tudo que temos e somos é pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nem aqui a gente estaria. Teria nem levantado da cama hoje. Teria nem completado o dia. Lamentações 3:22 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada dia, suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Esse é o Deus que nós amamos, esse é o Deus que nos ama, esse é o Deus que nós servimos. Tudo que temos e somos é fruto do amor de Deus por nós, da graça de Deus por nós. Pastor, o que é a graça? É o amor de Deus trabalhando a nosso favor. Você acabou de cantar, recaio de novo em tua graça. Ou seja, você caiu de novo no amor de Deus. Errou, levanta, começa de novo. O amor dele está ali, ó, braços abertos, esperando. Lembra do filho pródigo? É engraçado que às vezes a gente fala assim, filho pródigo, a gente lê a parábola e a gente pensa em pródigo só quem saiu da igreja, não é assim? O filho pródigo, afastou, saiu da igreja, saiu do evangelho. Mas sabia que a gente tem muito filho pródigo dentro da igreja? Infelizmente. Pessoas que não conseguem enxergar, entender o amor de Deus. Enxergam Deus, temem a Deus e vivem para Deus por medo ou por culpa, e não pelo amor. Pródigos. Não conseguem se achegar ao amor de Deus. Tudo que a gente possa fazer, querido, para Deus ainda é muito pouco, diante de tudo aquilo que a gente recebe dele. Muito, muito pouco. Por mais que a gente faça, por mais que as nossas obras sejam boas, somos completamente dependentes do amor e da graça de Deus. E o mesmo amor incondicional que Ele nos ama, querido, é o que Ele pede de mim e de você, para com Deus e para com o próximo. Sejamos mais fervorosos, mais amorosos, né? Para com Deus e para com o nosso próximo. E lembre-se sempre, querido, apesar de sermos falhos e humanos, Deus nunca deixe de nos amar e de nos ajudar, porque o seu amor por nós é incondicional. Amém? Glória a Deus. Fala assim, a Deus toda honra, todo louvor e toda glória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, querido? Deus te abençoe, que você tenha um início de semana abençoado, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Fica de pé, eu quero abençoar a sua vida. Fecha seus olhos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e as consolações do seu Santo Espírito sejam conosco, e com todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, vá em paz. Aleluia.